Fernando Gatti Menezes, sou médico infectologista, atualmente coordeno o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Israelita Albert Einstein, e a ideia desse vídeo é responder algumas dúvidas a respeito da pandemia, do novo coronavírus, também conhecido como SARS-CoV-2, e causando a doença Covid-19. Então vamos às perguntas. Consumir alimentos com vitamina D ajuda a se prevenir do contágio? Não há nenhuma comprovação científica que a vitamina D diminua o contágio da infecção por este novo coronavírus. Então, não é porque você ingere suplementos de vitaminas que você está protegido contra a infecção. Então, o mais importante é você seguir a adequada higiene das mãos, evitar aglomerações, se possível usar máscaras, em ambientes onde você tem contato com outras pessoas, e isso são as recomendações fundamentais. Existem casos confirmados de morte de jovens sem doenças pré-existentes? Sim, existem realmente óbitos de pacientes jovens que contraíram a infecção pelo novo coronavírus. É claro que a incidência de óbitos é maior na população acima de 65 anos que apresentam comorbidades, mas realmente, respondendo à pergunta, existem sim casos de mortes de adultos jovens pelo novo coronavírus. Por isso que todas as pessoas devem se prevenir, sem exceção, por faixas etárias. Quanto tempo o vírus permanece vivo em superfícies e no ar? O vírus ele pode permanecer nas superfícies de contato por até 72 horas, de acordo com alguns trabalhos científicos, com relação à sua permanência no ar, ele pode ficar até 2 horas em média suspenso na forma de aerossol, e aí sim ocorrer assim o contágio das pessoas que estão naquele ambiente. Quem já pegou após se curar está imune? Não. Quem contraiu a infecção pelo novo coronavírus, algum percentual acaba desenvolvendo anticorpos do seu sistema imune, mas esses anticorpos não fornecem a proteção em 100% das vezes. Por isso, as pessoas que tiveram a infecção pelo novo coronavírus ou tiveram o Covid-19 também podem novamente apresentar novamente esse quadro se expostos ao vírus. Quando tende a acabar essa pandemia? Existe uma estimativa em relação ao início e fim de uma pandemia de vírus respiratórios, que nós temos um histórico com influenza, o influenza H1N1 em 2009, realmente a impressão, de acordo com o que nós estamos vendo desde a China, é que existe um pico após de 3 meses mais ou menos, e depois mais 3 meses com redução do número de casos. Então, acreditamos que no segundo semestre nós teremos já o controle da pandemia, porque existe ao longo do tempo a redução de pessoas suscetíveis, ou seja, cada vez mais nós vamos ter pessoas que tiveram contato com o vírus e também ficaram imunes. Então a gente tem uma população cada vez menor de suscetíveis ao longo do tempo, e assim o número de casos tende a diminuir também. Se tiver um corte na mão e passar em uma superfície contaminada, qual o risco de pegar? Não é assim que se contrai a doença. A doença é transmitida através da via aérea, ou seja, a eliminação de gotículas e também de formas em aerossol por pessoas contaminadas no ambiente, e você acaba adquirindo ao inalar as gotículas e também esses aerossóis. Além disso, é claro, em superfícies contaminadas, você pode, ao tocar nessas superfícies, levar sua mão contaminada à região de via aérea e assim levar também esse vírus
para o seu organismo, levando à infecção, né? Então, se você tiver um corte na mão e passar numa superfície contendo uma superfície contaminada, não existe risco de você pegar esta infecção. A verdade, o risco é você levar sua mão contaminada para a região da via aérea e aí sim, realmente, você ter contraído a infecção. Quais sintomas devem ser apresentados para procurar um hospital? Os sintomas da infecção pelo novo coronavírus ou Covid-19 são febre, tosse, dor de garganta e falta de ar, podendo estar cometendo também cefaleia, né, que é a dor de cabeça, e também diarreia em algumas situações. Quando você deve procurar o hospital? Quando você tiver falta de ar, quando você tiver a sensação de falta de ar ou você tiver uma frequência respiratória mais elevada, estar mais ofegante para atividades que você não ficava antes, procure sim o pronto atendimento para uma avaliação, um diagnóstico preciso e tratamento adequado. Se estiver com sintomas de gripe, mas não sei se é coronavírus, como devo proceder com minha família? Como em todos os vírus respiratórios, né, onde existe a transmissão via aérea, seja por gotículas, né, ou por contato com superfícies contaminadas, a conduta com a família é a mesma. Se você está doente, com um quadro respiratório febril, você deve evitar aglomerações, você deve, ou seja, evitar reuniões com a família, você deve utilizar uma máscara cirúrgica, no tossir, espirrar, cobrir a região da boca e nariz, higienizar as mãos sempre com frequência, ficar isolado da família, né? E, da mesma forma, sendo coronavírus ou sendo uma influenza, uma gripe comum. Bebês de colo têm chance de contrair? Sim, bebês de colo têm chance de contrair infecção pelo novo coronavírus, geralmente adquirido pelo contato com a mãe e com o pai, né, que estão também contaminados. Então, sim, bebês podem contrair sim essa nova infecção. É seguro pedir comida ao mercado por delivery? Sim, é seguro pedir comida ao mercado por delivery. O cuidado que você tem que ter ao chegar a essa mercadoria, você fazer uma higienização do invólucro, né? Seja com álcool líquido a 70%, né? Para poder realmente ter mais contato com esse pacote, e também lembrar sempre que depois de você higienizar esse pacote, fazer a desinfecção, você também higienize suas mãos com álcool a 70, gel ou água e sabonete. Já tive pneumonia, entro no grupo de risco? Não. Quem já teve pneumonia não entra no grupo de risco para maior gravidade da infecção pelo novo coronavírus. Os fatores de risco para a aquisição de uma infecção mais grave são idade superior a 65 anos, doenças crônicas cardíacas, doenças crônicas pulmonares, insuficiência renal crônica, pacientes que têm asma, pacientes que têm uma hipertensão não controlada, obesidade acima de IMC de 40 e também diabéticos. Então, esses são os grupos de risco para a aquisição de maior gravidade da infecção. Não, se você já teve pneumonia anteriormente, não faz parte do grupo de risco. Qual o tempo de incubação? O tempo de incubação é o tempo da exposição ao vírus até o início dos sintomas. Esse é o chamado tempo de incubação. Geralmente, para o novo coronavírus, varia de 2 a 14 dias, com uma média de 5 dias aí para início dos sintomas após a exposição. Quais os sintomas os brasileiros têm mais apresentado? É como o resto do mundo? Sim, os sintomas apresentados aqui no Brasil são iguais aos sintomas descritos fora do nosso país, né? Então, basicamente é o quadro febril associado a algum quadro respiratório, tosse, dor de garganta, falta de ar, podendo estar associado diarreia e dor de cabeça. E claro, também rinorreia, quer dizer, aquela coriza, né, que a gente encontra nos pacientes também. O vírus pode ser transmitido pela pele? Não, o vírus não é transmitido pela pele, mas a gente pode contaminar nossas mãos com superfícies contaminadas e aí sim levar essa mão contaminada
a pele vai estar contaminada com o vírus e eu levo até a minha via aérea superior, seja nariz, seja mexendo nos olhos, ouvido ou boca. Por isso é muito importante que as pessoas, ao tocarem superfícies, a gente não sabe se estão contaminadas, elas devem higienizar as mãos com produto alcoólico, gel alcoólico ou água e sabonete. Quais os problemas em manter o cabelo longo ou barba comprida? Não existe problema algum manter o cabelo longo ou barba comprida. Só tem um ponto que eu gostaria de comentar com vocês aqui, é que a barba comprida, né, a barba em si, ela pode prejudicar o uso de máscaras, né? As máscaras elas não têm uma vedação adequada com a barba comprida. Então isso prejudica a ação desse equipamento de proteção individual que é a máscara. Então o ideal seria que você pudesse aparar essa barba, utilizar a barba usando realmente uma máscara que cubra a sua face, seja ela cirúrgica, uma máscara produzida caseira também. Então, o vírus fica muito tempo na roupa. O vírus ele não fica muito tempo na roupa, a não ser que você tenha realmente uma superfície nessa roupa, uma superfície molhada, um local nessa roupa em que você tenha uma umidade produzida pela secreção eliminada por uma pessoa contaminada. Aí sim, essa roupa ela fica com risco para contaminação, mas de uma forma geral a roupa não é veiculada como um material que realmente transmita, né, o vírus, a não ser nessa situação que eu comentei da presença de secreção respiratória na roupa. Então, nesse caso, sim, você deve trocar essa roupa para evitar aí um contato com outra pessoa, né, com esta roupa. Algo substitui o álcool? Somente 70% funciona? O álcool a 70% é o álcool mais indicado para a realização da desinfecção de nível intermediário, que nós chamamos, né, das superfícies, né? Então, o álcool a 70 gel é usado para as mãos, para a higiene das mãos, por ser em gel e facilitar essa higiene sem causar dano nessa pele, né, como dermatites e ressecamento dessa pele, né? O gel facilita, dificulta esse ressecamento. Então, o mais indicado é o álcool a 70%. O vírus pode ser transmitido sexualmente através de fluidos. O novo coronavírus não é considerado uma doença sexualmente transmissível, né? Então, ele é transmitido através do contato com secreções respiratórias, né? Então, ele não é considerado uma doença sexualmente transmissível, como, por exemplo, gonorreia, com sífilis, né, ou HIV, etc. Existem casos de Covid-19 sem febre e tosse? Sim, existem casos de Covid-19 que o indivíduo não apresenta febre e tosse, sim. Eles podem só simplesmente apresentar um quadro de coriza e dor de garganta simplesmente, né? É mais raro isso acontecer, mas realmente não precisa ter todo o quadro clínico, né, da síndrome, febre, tosse seca, falta de ar, né? O paciente pode ter uma simples coriza, uma dor de garganta, com ou sem febre, e pode estar realmente com o vírus e transmitindo também o vírus para outras pessoas. Assim como também nós temos os pacientes assintomáticos que carregam o vírus e também transmitem essa infecção. Por isso é tão difícil o controle dessa pandemia. O coronavírus entra em casa pelo ar ou somente por pessoas contaminadas? O coronavírus, o novo coronavírus, né, ele tem uma disseminação por gotículas principalmente, mas também por aerossol, em que ele pode permanecer no ambiente por até 2 horas. Então, a pergunta se o coronavírus entra em casa pelo ar é difícil, né? Você abrindo a porta, o coronavírus entrar na sua casa. Então, não é bem assim. O que a gente vê é pessoas contaminadas, portadoras do vírus, entrando em contato com outras pessoas, numa proximidade menor que 2 metros, falando, tossindo, espirrando, e aí sim o contágio acontece. Não é simplesmente por abrir a sua porta de casa que o vírus vai entrar e vai contaminar a sua família. Realmente tem que ter a presença de uma pessoa que está excretando o vírus, sintomática, realmente para transmitir esse vírus para a sua família.
Qual a orientação para os jovens que não seguem o direcionamento do isolamento? Então, os jovens que não seguem o direcionamento de isolamento correm o risco de adquirir a infecção pelo novo coronavírus, né, e até mesmo apresentando quadros graves da doença, necessitando de terapia intensiva algumas vezes. Então é um alerta, né, para quem não está seguindo o isolamento, que não está seguindo as normas de evitar aglomerações, de evitar o contato com pessoas doentes, né, de não ficar em casa. Então existe o risco sim de você adquirir essa infecção no contato com outras pessoas que até podem estar assintomáticas, mas também excretando o vírus ao seu lado. Quais os testes existentes atualmente no mundo? Quais já temos no Brasil? Então, os testes diagnósticos são dois basicamente. O primeiro é a biologia molecular, ou seja, a detecção de material genético, né, que você faz através de um suave nasal direito e esquerdo e orofaringe. A técnica é a chamada RT-PCR, é um exame que demora em média 24 a 48 horas para ser o resultado. Esse suave ele confirma que você está excretando o vírus e confirma o diagnóstico de infecção pelo Covid-19. Atualmente está chegando no Brasil também os chamados testes rápidos ou pela técnica imunocromatográfica. Isso a gente vai ter nas próximas semanas com uma rapidez de diagnóstico, né, de 1 a 3 horas, né?